Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, seja bem-vinde ao nosso podcast em alusão aos 60 anos do curso de jornalismo da UFC, Universidade Federal do Ceará, UFC. E estamos comemorando logo em breve, no dia 12 de novembro de 2025, agora, 60 anos do curso de jornalismo da UFC. Eu sou Cida de Souza, sou professora do curso e estarei com vocês durante esse nosso terceiro episódio, que será dedicado à terceira década vivida pelo nosso curso, que vai de 1985 a 1994. E para nos ajudar a recuperar esse período de uma década do nosso curso, temos a honra, mas uma honra muito grande, de receber duas convidadas muito especiais de verdade, que foram alunas aqui do nosso curso de comunicação social, hoje jornalismo, mas antes curso de comunicação social da UFC. Estamos agora, e passo a apresentar as nossas convidadas, que são a jornalista e psicóloga Neila Fontinelli e a jornalista e professora universitária Kátia Patrocínio. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por terem topado o nosso convite. Obrigada, viu, Cida? Obrigada, é uma honra para mim estar aqui. Eu tenho muito orgulho de ser ex-aluna da UFC, sou extremamente grata. Todo o percurso que eu fiz aqui, acho que a UFC é uma universidade, assim... primeiro, a universidade pública, né? Uhum. Que dá acesso, né? Deu acesso a todas nós, né, Kátia? Assim, de fazer um curso de qualidade, entendeu? Que nos colocou, que nos deu acesso a um mercado de trabalho. E eu tenho uma memória afetiva do curso em vários aspectos, né? Inclusive da Kátia, né? Minha colega, né? De curso. Eu acho que a gente tem uma memória muito carinhosa, né? De todos os colegas, do espaço aqui, dos professores, sabe? De muito amor, de muita gratidão, né? Por esse espaço aqui. Bem, também agradeço muito o convite. Fiquei extremamente feliz, né? E é muito bom estar aqui dividindo essa conversa com você, Cida, com a Neila. Nós fomos da mesma turma. E daí eu estava lembrando, né? Desde que vocês convidaram, desde que o Robson falou comigo, eu estava lembrando de algumas coisas que a gente vivenciou aqui, né? Também muito grata, gente. Eu considero que a Kátia, depois da UFC, depois do curso de jornalismo, é uma outra pessoa, né? E muito do que eu sou hoje, muito do que eu penso, da forma como eu vejo o mundo, como eu trabalho, é por conta de quem eu encontrei aqui nesse percurso em que eu estive na UFC e que sempre, volta e meia, eu volto por aqui, né? Para poder rever, para poder matar as saudades e rever os amigos. Então, é uma gratidão muito grande a gente estar fazendo parte dessa comemoração, ser lembrada para poder estar aqui compartilhando e lembrando dos momentos que foram bons e muitos, né? Uhum. Bom, a gente chamou vocês aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre essas experiências, né, que vocês falaram aí, do tempo de sala de aula, sobre os estágios, as vivências fora dos muros das universidades, os barizinhos, coisa e tal, né? Mas antes eu gostaria de apresentar rapidamente as nossas duas convidadas. Eu digo rapidamente porque é muita coisa para falar sobre vocês e a gente vai fazer um pequeno resumo. Neila Maria Bezerril Fontinelli é jornalista pela UFC e psicóloga clínica com especialização em psicanálise do século XXI pela FAAP e membro em formação do Corpo Freudiano. Contratada do grupo de comunicação O Povo, é editora-chefe e colunista do caderno Ciência e Saúde, do Jornal Impresso, além de atuar na TV e rádio do grupo, onde apresenta o programa também intitulado Ciência e Saúde, O Povo CBN.
Kátia Regina Azevedo Patrocínio. É jornalista e professora universitária, graduada em jornalismo, iniciou ainda na graduação o seu envolvimento com a comunicação popular e alternativa ao integrar o Centro de Produção em Comunicação Alternativa, o CEPOCA, sob a coordenação da nossa querida professora Márcia Vidal. É mestra em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, onde pesquisou o jornal O Mutirão e estudou as relações entre intelectuais e camadas populares. Na prática profissional, atuou nos jornais O Povo, Diário do Nordeste e Tribuna Bancária, além de ter desenvolvido trabalhos em assessorias de comunicação comunitária e na ONG Catavento, Comunicação e Cultura. Na docência, iniciou sua trajetória no Instituto Teológico e Pastoral, ITEP, no Seminário da Prainha, lecionando temas relacionados à rádio comunitária e comunicação pastoral. Foi professora substituta nossa aqui da UFC, né? Ministrando as disciplinas rádio-jornalismo e comunicação comunitária. E também também lecionou nas instituições Unicet, FIC e FANOR. Atualmente é professora da Universidade de Fortaleza, Unifor, onde atua nas áreas de comunicação, jornalismo e mídia comunitária. Bom, feitas as devidas apresentações, né? Vamos então para o nosso bate-papo, pode ser agora? Claro. Ótimo. Bom, para começar, a gente gostaria de pedir que cada uma de vocês contasse brevemente quando e como decidiram cursar comunicação social aqui na UFC, né? O que motivou essa escolha de vocês naquele contexto, né? Que vai dos anos 1980, 1990. Dentro desse contexto, o que motivou vocês a escolherem comunicação social? Pode começar? Pode. Bem, eu vou tentar ser rápida, né? Porque eu não entrei logo quando eu saí do científico, na época, para o curso de jornalismo. Eu entrei para fazer engenharia química, né? Nada a ver. Mas eu gostava de química, eu queria engenharia, apesar de gostar de ler e apesar de saber escrever mais ou menos, porque meus professores de português até que elogiavam as minhas redações, né? E aí eu resolvi fazer engenharia química, não me identifiquei com o curso, passei 3 anos por lá, não fazendo o curso totalmente direitinho, arremedando, né, porque era muito complicado. E, assim, engraçado, na época, quando a gente ouvia falar na universidade, nós tínhamos uma concepção bem diferente, né? A universidade era um espaço de debate, e eu via muito na TV, queria muito participar de assembleias, de movimentações, e lá no PC a gente não tinha esse tipo de contato, né? E até também porque eu não conseguia mais ler os livros que eu tanto gostava. Isso foi me desestimulando, né? Daí eu deixei o curso, passei 1 ano trabalhando em boutiques, não sabia o que fazer da minha vida. Até que resolvi fazer letras. Fiz letras na UES, comecei a gostar. E lá tinha algumas pessoas que queriam fazer jornalismo. Faziam letras, mas o sonho era fazer jornalismo. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. Jornalismo, poxa, parece ser uma coisa legal. E fiz em 86, no 2º semestre. Deu certo, passei e gostei demais, né? Então, assim, a minha entrada aqui no curso foi meio que por acaso. Mas não por acaso, né? Eu acho que nada da vida da gente é por acaso. Eu adoro o que eu faço. Aqui eu comecei a gostar muito de rádio, me identifiquei muito com comunicação popular e alternativa. Foi um momento que eu me aproximei bastante. Tem uma amiga, a Catarina, né, que já era muito próxima da Márcia Vidal, e aí acabei também entrando no grupo da Márcia. Então, a minha entrada no jornalismo, eu digo que foi uma luz muito boa que apareceu na minha vida e que eu não planejava desse jeito, mas que acabou dando certo.
né? Então, foi dessa maneira. Tanto é que, quando eu entrei no curso, eu sempre fui a das mais novas da turma. Quando eu entrei no curso de jornalismo, eu já não era das mais novinhas. Eu era das mais velhinhas, né? Já tinha mais de 20 anos, já tinha passado por uma experiência de estar na universidade pública, né? Agora, é claro que se eu comparo o PSI, engenharia química, com humanidades, é muita diferença que a gente vai perceber. É muita diferença, que eu acho que depois eu posso falar sobre isso. A minha experiência é bem diferente da Kátia, né? Primeiro, assim, eu entrei muito cedo na universidade. Eu sou daquelas que terminou com 16 anos, né? E quando eu fiz 17, eu tinha eu tinha que escolher uma profissão, fazer vestibular. E eu queria ser psicóloga. Eu não queria ser jornalista, não tinha pensado nunca em ser jornalista, nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí eu me achava a conselheira, né? Eu me achava já assim, só na minha intenção, nas minhas leituras, conselheira das amigas, me achava muito legal. E aí eu resolvi fazer um trabalho social e visitar uma pessoa num hospital psiquiátrico. E aí eu fui num hospital psiquiátrico e conheci a realidade do hospital psiquiátrico. E eu chorei depois, eu peguei peguei 2 ônibus para voltar para minha casa, arrasada, chorei o percurso inteiro. E eu falei, não posso jamais ser psicóloga, porque eu seria profundamente infeliz tendo que cuidar desse sofrimento. Eu não teria. Na época, eu reconheci a minha falta de condição, né, de fazer a psicologia. Mas eu era muito cedo, né? Eu era um adolescente. E aí eu não sabia mais o que fazer. Aí eu comecei, não tinha trabalho de educação, né, de vocacional, de preparação, não tinha nada disso na época. Né, para prospectar. E aí eu comecei a fazer um exercício mental de que era assim, Neila, quais são as tuas características? Aí eu falei, eu sou comunicativa, então eu vou fazer comunicação. E aí marquei lá, né, comunicação social. Mas eu nem sabia muito bem o que era comunicação social. E aí eu fui procurar saber o que era. Aí eu pensei, vou ser relações públicas. Eu acho que eu sou simpática, entendeu? Sou comunicativa, então eu vou me dar bem fazendo comunicação. Não pensava em nenhum momento em jornalismo. Não pensava. E aí eu passei e me deparei com um curso de comunicação que era voltada para o jornalismo. E aí eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? Perdida, né? Mais perdida que nunca. Como assim? O que é isso, né? E aí eu conheci grandes feras do jornalismo, né? Como eu já tinha falado até aqui antes para alguns alunos, assim, fui recebida por Adízia Sá, por Ivonete Maia. Que começaram a falar da cachaça, que era o jornalismo, o que era essa experiência do jornalismo. E aí eu conheci pessoas como Juju Miranda, gente, maravilhosa. Estou seguindo ela no Instagram, tá? Eu também. Silas de Paula, gente, né? Gilmar de Carvalho, né? Agostinho Gosso, Ronaldo Salgado, sabe? Professores incríveis que tinham uma relação com os alunos. Nelinha, né? Você já entrou então na questão que... Só para você continuar, tá. a pergunta que eu estava aqui esperando para fazer era exatamente essa. Quais as primeiras impressões de vocês em relação aos colegas, aos professores, ao departamento? Continua. Posso continuar? Claro. Bom, eu era bicho, né? Então, a gente nem ficava aqui na comunicação. A gente ficava num prédio isolado lá. Era afastado. E alguns colegas mais curiosos iam conhecer a bicharada, né? Aí tinha o Dudu, que hoje está na Verdes Mares, que cuidava da bicharada, da qual eu fazia parte na época.
Tinha, quem mais, Kátia? Ajuda, que era assim que... Tinha o Franzé. O Franzé Ribeiro, né? Franzé Rodrigues, aliás. que cuidava, assim, fazia uma mediação entre a gente, né? Então, Franzé entrou antes de vocês, Foi. E aí tinha alguns colegas que ajudavam. O Abílio, que era de outra turma também, que ajudava, assim, a fazer essa, digamos... Essa recepção, né? Mas era um total estranhamento, porque o ambiente universitário, ele é muito diferente com o ambiente escolar, que eu acho que até hoje os alunos passam por isso. Acho que foi uma coisa que não mudou, foi o estranhamento. Mas, para mim, foi uma nova, como disse a Kátia, uma descoberta, né? Uma descoberta de um mundo novo. E a possibilidade de se constituir como um sujeito profissional. É verdade. E aí foi uma diferença que eu senti muito saindo da engenharia, vindo para cá, foi essa relação que nós tínhamos com os professores. Porque eram amigos, né? E mais próximos da gente, de chegar, de conversar, de ficar batendo um papo, de ouvir o que a gente estava querendo, né? De também dar carão para a gente quando a gente merecia. Então foi algo que me deixou muito conectada, mais ainda com o curso, porque você tinha esse lado mais humano, né? Então, tanto a Neilinha estava falando, poxa, Júlia Miranda, ter aula com Júlia Miranda, maravilhosa. Que honra, né? Que honra, gente, né? Eu lembro, foi metodologia que eu fiz quando você fazia uma prova, que você tirava uma nota legal da Júlia Miranda, aquilo dali era algo tão maravilhoso, né? O próprio Ronaldo Salgado. Eu lembro até hoje, não sei se a Neila lembra, mas deve traumatizada, lembrar, sim. Que ele... Amo, mas lembro. ele um dia... As nossas aulas de impresso era máquina de escrever, gente. Então, ele nos avisava com antecedência que na aula seguinte ele iria fazer um exercício que ninguém faltasse, que todo mundo ia escrever uma matéria. Então, nós ficávamos lá de 2 horas até quase 6 horas da noite escrevendo. Teve gente que saiu às 8 da noite. 8 da noite, né? Então, assim, quando foi na aula seguinte, eu nunca esqueci disso. Outro dia me pediram para contar alguma coisa que ficou muito forte na minha memória. E eu lembrei disso daí. Ele começou a chamar um por um a um, e pegava a nossa matéria, que vinha toda rabiscada, e ele apontava o que tinha de interessante, o que estava legal, o que a gente precisava melhorar. E uma coisa muito interessante, ainda que me marcou também, é que quando a gente voltava para o nosso grupo perguntava, e aí, o que foi que ele falou? A gente mostrava com a maior felicidade, sabe? Ele também pegou, e a gente começou a compartilhar esse tipo de experiência, né? Então, assim, Agostinho Gosso, gente, eu tenho um carinho muito, muito grande. Quem é que não tem, né? Quem muito não importante tem? na minha vida. Ronaldinho, Agostinho, acho que... Gilmar. A própria Márcia. A Márcia... maravilhosa, começou a perceber coisas que eu achava que eu não tinha, né? Eu acho que a Neila também deve falar, talvez sentir isso, é que os professores, eles começavam, e eu acredito que isso existe até hoje, sabe? Eles começavam a perceber a gente e a dizer o que a gente tinha de bom, que a gente deveria acreditar em nós, nos incentivar. Também. E de ruim também, sabe? E isso é muito, muito, muito importante. Disso, né? Isso aqui Ronaldinho também. E aí, assim, agora eu estava lembrando, Neilinha, que além quando eu entrei aqui, uma coisa que me chamou muita atenção foi a professora Neiara, que não era jornalista, mas a Neiara foi muito importante para a gente, porque ela fez com que nós começássemos a perceber a sociedade de uma maneira diferenciada, né? E é claro, ao longo do curso, com os professores das áreas mais específicas, a gente vai se dando conta mais ainda disso daí, né? Então, Silas, poxa, eu acho que nós fomos muito, muito felizes, sabe, em ter a oportunidade de conhecer essas pessoas, de ter aprendido com elas, né? Então, outro dia estavam me perguntando, porque eu gosto de ensinar e eu ensino de uma maneira que eu acho que eu tento ter essa aproximação com os alunos, né? E aí eu disse, olha, eu de uma certa forma eu estou agradecendo para vocês o que eu recebi quando eu fazia a minha
desculpa, quando eu fazia a minha graduação. Né? Então, a minha graduação, eu recebi isso de muitos professores. Então, é uma forma que eu tenho, de uma certa maneira, retribuir aquilo que eu recebi para esses alunos, sabe? Então, bacana. Eu queria só falar, assim, dos professores, Agostinho e Ronaldinho, especificamente. Eu falei, traumatizaram, porque, assim, era muito difícil, entendeu? Não era fácil ser aluna do Ronaldinho. Nós fomos, eu até brinquei, a gente foi da primeira turma do Ronaldinho, e ele estava lá dando toda a energia dele para ser um excelente professor, que ele foi realmente um excelente professor. Enquanto ele esteve aqui, ele era um professor extremamente dedicado, como o Agostinho também. E ele tinha uma responsabilidade muito grande com a gente de mostrar os nossos erros. Eu estava até conversando com o Dimitri dia desse, como era difícil tirar 5 com o Ronaldinho. E a gente errava muito, né? E eles eram muito duros com o nosso erro, né? E isso ajudou muito a gente, entendeu? Não era fácil ser aluna desse pessoal, não, ser aluno desse pessoal. E eles eram extremamente afetuosos com a gente. Então, assim, o erro sempre é doído, né? Não tem como não ser doído, porque... Mas ele também te aprimora. E te aprimora a lidar também com a diversidade. Porque na redação a gente está o tempo todo sendo questionado, né? Por várias pessoas e tal. Então, eu acho assim que foi... Hoje, talvez, eu não sei, Cida, vocês duas podem dizer como professoras, né? Como é difícil estabelecer essa relação com os alunos hoje. Mas os professores, os nossos professores, estabeleceram com a gente. A gente tenta, a gente continua nessa... Eu depois, como aluna da psicologia, da psicologia, algumas professoras dizem assim, até que a V1 nos separe. Né? Não tinha isso com a gente, não nos separava, entendeu? Bom, mas agora você tocou na questão da redação, né? Vamos seguir esse caminho. Sobre a primeira experiência de vocês na redação do jornal impresso. Alguma lembrança, assim, alguma coisa especial para falar para a gente? Eu comecei com a Kátia. Foi, Danila. Foi. Eu comecei a trabalhar, gente, em coluna social, né? E assim, com a Márcia trabalhava com rádios comunitárias e eram duas realidades tão diferentes, tão distintas, né? Então eu entrei no jornal O Povo e estava entrando no segundo semestre, continuei, mas era com o colunista o José Rangel, que aprendi muita coisa com ele, sabe? E tive a oportunidade de conviver em uma redação, era o segundo caderno, onde o editor era o Miguel Macedo, né? Conheci Ana Márcia, então assim, foi uma experiência extremamente rica, né? Tá numa redação, eu tive que aprender, sabe, a escrever com barulhos. Porque eu sempre fui uma pessoa muito chata. Para escrever, eu precisava ter muita tranquilidade. E numa redação, nós não tínhamos. Não existe isso. Né? Então, eu tive que aprender a me concentrar para poder escrever, para poder sair um texto legal. Né? Então, foi uma experiência que até hoje me marca, até porque eu fiz o meu curso de jornalismo trabalhando. Né? Trabalhava de manhã e à tarde vinha para as aulas. Né? Então, assim... foi um contato muito bom, né? Eu cheguei a ser, poucas vezes eu trabalhei quando eu fiz o estágio, né? E eu tive a oportunidade de ser uma repórter de rua, de fazer algumas matérias na rua, que é uma outra experiência também, que é uma outra realidade que a gente tem, né? Eu comecei com a Kátia. A Kátia trabalhava com o Zé Rangel e foi tirar férias. E me convidou para substituí-la, né, nas férias dela. E eu fui substituir, tive essa honra de substituir Kátia. E aí fui substituir a Kátia. E depois a Herbênia, que fazia a agenda, né, ia tirar licença maternidade. Aí a Kátia voltou e eu fui substituir a Herbênia, né? E depois, eu não sei, eu fui ficando no Jornal O Povo, substituindo. O Miguel Macedo depois me chamou. Depois teve a greve dos jornalistas em 1988. Sobre isso, né? Que a gente participou intensamente,
intensamente. Eu estava substituindo a RBN na época, entendeu? E eu deixei tudo nas minhas gavetas. O pessoal... Na época tinha a novela Quem Matou Odete Roitman, que foi manchete do jornal O Povo durante a greve dos jornalistas. E a gente nos sinais, né, Kátia? Como estudante, fazendo militância. Ótimo. Já que a gente já começou a falar sobre a greve, né? Que foi em 1988, certo? Nós vivemos uma importante greve de jornalistas aqui em Fortaleza, com a paralisação das redações de jornal e com manifestações de rua, inclusive, né? Vocês têm mais lembranças desse momento, daquele período, né? Chegaram a participar daquele momento, que é histórico, inclusive, né? Nós chegamos. Teve passeata, né, que saiu do jornal O Povo para a Praça da Imprensa, todos de preto, lembro. Né? E eu lembro quando falaram da greve, a gente ficou assim, como assim, uma greve? É verdade? E aí nós vamos ter que fazer mesmo, né? E foi algo muito marcante, né? Então, foi um momento que os jornalistas pararam. Eu fiquei em alguns momentos na rua, porque demorou um tempinho. E fiz piquete, sabe aonde? Lá em frente ao Tribuna do Ceará, o jornal Tribuna do Ceará. Né? E que, assim, qual era o objetivo? Era ficar vigiando os jornalistas que furavam a greve. E aí a gente ficava lá tentando conversar com eles. Aí já imagina, chegava cada jornalista já no topo, e aí uma estudante tentando conversar para poder convencê-lo que entrar na redação não seria a melhor opção, né? Então, assim, a greve também deixou coisas muito ruins depois, né? Eu lembro que no jornal O Povo, o próprio Miguel e a Ana Márcia, que foi um casal que foi demitido do jornal por conta disso daí, muita gente, né? Muita gente. E eles, assim, porque como a gente tinha muita aproximação com eles, e era um casal, então acabou nos chocando, mas foi muita gente. Mas foi uma mobilização intensa, sabe, com responsabilidade, reivindicando mesmo os nossos direitos. E eles chegavam para a gente, né, Neila, não sei se a Neila lembra, assim, olha, é importante que vocês participem, porque, afinal de contas, isso aqui é o futuro de vocês, né? Daqui a pouco são vocês que vão estar à frente nas redações, né? E aí, o que vocês estão querendo? A mesma coisa, a mesma realidade que a gente tem hoje, ou vocês querem mudanças, coisas melhores que venham a acontecer, né? Eu acho que a gente teve a possibilidade de viver um momento histórico, né, que foi da redemocratização. Então, o contexto do sindicato estava muito aí também, né? E o sindicato conseguia mobilizar todo mundo. A gente realmente participava. A gente ia sábado à tarde para o sindicato dos jornalistas e a gente se conhecia, os profissionais acolhiam a gente, não eram só os professores, as pessoas que estavam na redação também acolhiam os alunos, né? Tinha uma certa desconfiança em relação aos alunos, mas tinha também um acolhimento. E eu também fiz piquete em frente à tribuna, em frente ao Diário Nordeste, distribuí panfleto na rua, né? O pessoal com o jornal na rua, saindo, né? Mesmo com os jornalistas em greve. Eu lembro que uma das manchetes foi Quem Matou Odete Roitman? E a gente dizia para as pessoas nos carros, olha, os jornalistas estão em greve, por isso que a manchete é novela. Entendeu? E a gente entregava os panfletos. Eu não tinha coragem de falar com ninguém, para barrar ninguém na porta. Mas eu entregava o panfleto. Entendeu? Enfim, eu acho que foi um momento extremamente doloroso. Extremamente doloroso. Porque foi uma greve longa, desgastante. A gente, como aluna, a gente não entendia muito bem essa negociação. Eu, pelo menos, não entendia. E foi terrível o retorno, sabe? As pessoas limpando as gavetas. As relações com as chefias eram de uma proximidade muito grande e, de repente, houve uma divisão. Assim, todo mundo entendeu muito bem como é que é essa divisão dentro da empresa. E
eu acho que também foi um período de amadurecimento, né? Para se entender essas relações corporativas, né? Um amadurecimento doído, como você disse, né? Porque muito, ainda estudantes, você se deparando com... Vou voltar à palavra. Essa situação traumática. Traumática. E acho que para a gente que era aluno, foi uma percepção assim maior do que era, né, o campo. Porque no jornalismo a gente tinha um nível, ainda temos, né, um nível de informalidade muito grande nas relações. E aí, com a greve, isso ficou muito claro, entendeu? Quem aderiu à greve, quem não aderiu à greve, pessoas que tinham cargos e que as empresas se sentiram... os donos das empresas se sentiram traídos por essas pessoas, entendeu? E aí a demissão foi uma resposta muito dolorosa, né, que não entrou na negociação, né? E ao mesmo tempo eu acho que serviu para o amadurecimento da categoria também. Infelizmente que depois se desgastou muito, né, nessa relação. Bom, voltando à questão da formação, né? Durante esse período em que vocês estavam aqui na universidade fazendo a formação de vocês em comunicação social, havia um investimento muito, muito grande, muito forte no jornalismo impresso. Claro, a realidade era outra. A minha pergunta é como vocês avaliam o processo de formação de vocês nessa perspectiva do jornalismo impresso com os dias de hoje, onde nós nos deparamos com outras diferentes formas, né, de praxis jornalística ou outros espaços para desenvolver o trabalho do jornalista? Eu acho assim que o jornalismo, naquela época, era muito voltado para o texto. Então, se pensava muito no texto. Um texto bom era um texto que tinha um viés meio literário. Era um texto que tinha uma voz, a voz que falava, né, esse ethos, ele tinha que ter uma base mais literária, né? Tinha que ter uma inspiração. Não era bem visto só essa coisa do lead, aquele lead formal que a gente aprendia na faculdade. Você acha que a gente foi perdendo isso, Neila? Eu não acho que a gente perdeu, não. Eu acho que mudou, entendeu? A forma, a rapidez, muitas partes do processo foi se perdendo, né? Eu acho que ainda existem áreas no jornalismo cujo texto mais literário ainda é muito valorizada. Só que a gente entrou num nível de produção que ele ficou uma questão muito mais técnica. E hoje a gente ainda tem a IA, né, para nos assustar e para nos ajudar também, né? Então, eu lembro que na redação, a Kátia vai lembrar também. Kátia, a gente se entrega aqui, tá? A gente fazia um texto, esse texto era digitalizado e tinha as emendas riscadas e coladas, né? Na época do Telex, gente, né? Então, assim, tinha um texto, a gente ouvia o Telex chegar, né? Isso é anterior ao fax. Olha só, que hoje ninguém fala isso. Nem hoje. Né? Então, assim, esse texto maduro era muito valorizado. Claro que a gente, como estudante, a gente tentava, né? Mas tirava 5 com o Ronaldinho. Ainda não estava no ponto. A gente vai chegar a 6 no Ronaldinho, era difícil, né? Porque se prezava muito essa questão, né, da inspiração, do cuidado. E a gente tinha que escrever com barulho, né? Exato. Com barulho, com a molecagem, que era muito... E eu sinto uma falta tremenda da molecagem. Entendeu? Enfim... Então, mudou muito nesse aspecto. Hoje, eu acho que é muito mais técnico, entendeu? Porque se faz muito mais matérias e muito mais edição e muito mais cortes do que anteriormente. É verdade, né? E hoje você tem um tempo muito pequeno para poder fazer vários textos, né? E antes você tinha essa questão do texto era mais valorizado e também acho que não tinha ainda o jornalismo parecia que não era feito para todo mundo, né?
E aí você tinha, às vezes, até uma linguagem que você precisava ser rebuscada, ser literária, como a Neilinha falou, né? E hoje você precisa ter isso daí para poder dar conta. É uma demanda muito grande, né? Então, nesse sentido, o jornalismo hoje ele está mais aberto para todo mundo? Eu acho que sim, nas devidas proporções, mas ele é mais acessível. Né? Eu também acho. Como deve ser. Né? Exatamente, exatamente. Olha, vamos pensar aqui, a gente vive num estado que ainda tem muito analfabeto. Isso. Muitas pessoas não têm cultura para ler. Entendeu? Não tem hábito de leitura. Não tem hábito, então, né, o jornal impresso é algo elitista ainda hoje. Né? Quem é o público de jornal, que lê jornal, é um público muito elitista. O que se faz hoje, quando você usa esses canais de reverberação, como as redes sociais, você dá acesso a muita gente que não lê jornal e que, de repente, se interessa e vai chegar lá ao jornal. Então, eu acho que hoje a gente tem plataformas mais acessíveis. Hoje no WhatsApp, quem é analfabeto, grava um áudio. Isso deu muito acesso, entendeu? Falando certo ou falando errado, a pessoa se comunica, tem acesso à informação. Então, eu acho que se tornou muito mais acessível. Né? Agora, vamos voltar um pouco, Kátia, a questão dos 60 anos aqui, pensando na estrutura do curso. Como era a estrutura do curso de comunicação social no tempo da formação de vocês? Havia equipamentos disponíveis, máquinas fotográficas, gravadores, estúdios de rádio, de televisão? Como é que era? Bem, a gente não tinha tanto isso daí, né? No rádio, eu acho que a nossa grande parceria mesmo com a rádio universitária, né? Estúdio de TV também, nós não tínhamos equipamentos de primeira, né? Laboratórios também. Nós tínhamos esse tipo de problema, até porque era um governo que não valorizava as instituições públicas e nem tão pouco com isso ele acabava saltando a verba para que pudesse dar uma melhorada. Né? Então nós tínhamos essas dificuldades. Mas o engraçado é que os professores eles acabavam encontrando uma maneira de como conseguíamos superar essas dificuldades que elas existiam, estavam no nosso cotidiano. Mas uma coisa que eu percebo, sabe, Cida, é que, por exemplo, às vezes a gente se preocupa muito com a questão de equipamentos, técnicas. É claro, isso é importante. Mas eu acho que a partir do momento que nós temos uma boa base, então você consegue resolver essas questões. Seja o que for, porque nós não somos de uma geração, eu sempre falo isso, eu sou de uma geração, nós somos de uma geração da máquina de escrever. Nós somos da geração de que pesquisar, você precisava ir lá na biblioteca, pegar aquele fichário, ficar remexendo as fichinhas, olhando os nomes dos autores, para escrever e saber onde era que o livro ia estar, né? Mas mesmo assim, isso não nos dificultou quando chegou a internet, quando chegou essa tecnologia que nós estamos vivenciando hoje, né? Então nós passamos por essa transição e acho que a gente tem passado bem, sabe? Acho que tem passado bem porque o que ficou mesmo na base, o que nós aprendemos, isso daí fez com que a gente soubesse como lidar com a questão tecnológica. Eu sou de rádio, né? A gente é de rádio. Som. E aí, quando eu comecei a ficar muito grilada com rádio com imagem, não é rádio, era o que eu dizia. Rádio tem que ser som. Mas aí, quando a gente começa a perceber que tem uma outra forma de se fazer e que é rádio sim, porque o que vai importar é que as pessoas vão estar escutando e elas precisam entender somente com a escuta, né? Então, é você chegar e ter que perceber que essa tecnologia ela existe, ela é real e que nós não podemos deixar ela de lado e trabalhar com ela. Então, eu acredito que a gente trabalha bem, né? Nós trabalhamos bem, porque nós vemos de um momento em que não tinha tanto essa tecnologia que tem hoje. E nós tínhamos problemas, sabe? Eu lembro de uma disciplina de fotografia que as nossas fotos, elas ficaram mais nas latinhas. Eu amo essa parte, E gente. e até hoje eu tenho minhas fotos. Eu também. Né?
E eu acho que uma aula, que foi o Silas, o nosso professor, né? Que nós pegamos numa câmera, sabe? Olha, isso daqui é um obturador, olha, isso daqui é isso aqui, né? Então era a realidade da instituição naquele período, né? E nós ficávamos fascinados com aquele momento de aprendizado que hoje você pega um celular e sai por aí fotografando. Mas olha, eu sou fascinada até hoje, sabe? Porque assim, é engraçado como a falta de estrutura não dá para comparar com o que tem hoje, tá? Eu acho que o curso de comunicação de hoje é outro curso, a infraestrutura está aí, isso é ótimo. Mas eu tenho por isso que eu estava até brincando antes, essas memórias inventadas, né? Porque a gente tem uma visão afetiva do momento. Assim, gente, a gente foi aluno do Silas de Paula, a gente ia para o laboratório aprender a revelar as fotos. Comecei a namorar com o Ricardo aí, tá? E aí, a gente faz no escurinho, lá, né? pendurar, né? Incrível. Maravilhoso. E muito legal fazer foto com aquelas latinhas, gente. Eu botei Luiziane de castigo um tempão no sol. Tenho fotos dela e do Ricardo no sol, feitas de latinha. Até hoje eu guardo isso, né? Porque eu acho muito maravilhoso. E eu acho que foi um momento para a gente entender até a fotografia na época. Entender o processo, O processo né? de fotografia. E o laboratório era sensacional. Ah, não tinha infraestrutura. Verdade, não tinha. Mas o que tinha... Essa Funcionava. sensação hoje a gente não tem. Pega o celular. A gente tinha que deixar a pessoa no sol, botava a latinha lá, entendeu? Parada, e fica aí. E a pessoa ficava. Ficar um tempinho. Ficar um tempinho, né? Sem mexer nada. Não, e isso era muito bacana, né? Os colegas participavam do seu trabalho e tal. A gente fazia festas aqui dentro, né? Festas muito legais. E essa falta de estrutura, a gente compartilhava. Fazia também que a gente dividisse mais o trabalho. Porque não dava. Eu lembro, não tinha estúdio TV, mas eu lembro que o meu trabalho de final de curso foi um documentário sobre ligações mentirosas. E a gente ia pesquisar mentiras, grandes mentiras, né? E a gente, o que a gente fazia? A gente ia com o Joey, né, que era cinegrafista daqui do curso, e a gente ia para o centro, pegava as pessoas, o que você acha do fulano que é mentiroso, não sei o quê. E as pessoas davam depoimentos, a gente procurou grandes mentirosos, assim, pessoas folclóricas da cidade, grandes mentirosos da cidade, né? E a gente dava um jeito, entendeu? Dava um jeito. E saía o produto, né? Agora, com a tecnologia da época. Não era problema pra gente Não isso era. daí, sabe? Né? Como eu falei, nós conseguimos superar isso daí. Né? Agora, a gente se aproxima da próxima questão, que é exatamente isso. Como eram as relações fora aqui do curso? Havia mais encontros do que hoje, né? Você continua em sala de aula, você... Enfim, onde vocês se encontravam? O que vocês faziam durante o tempo em que vocês eram estudantes de jornalismo, aqui fora da sala de aula? Barzinho, o que é que tinha? Eu não vou contar tudo, não. Eu já ia dizer, comece, Neila, porque aí eu vejo até onde a gente vai, né? Nossa, tinham vários barzinhos e a gente saía com os professores, com os colegas, e a gente conversava sobre tudo. Tinha um debate político muito intenso também, né? Que a gente discutia as grandes questões. Tinha a questão do compromisso social, entendeu? Então, a gente estava no barzinho conversando. Eu nunca bebi, eu nunca fui de beber, mas eu ia tomar guaraná, uma água, né? Porque era bacana a convivência. Inclusive, conhecer mais de perto os colegas. Isso. Alguns se casaram depois. Neila, eu queria que a Neila aproveitasse para falar um pouco sobre isso. Acho que Neila, foi o único casal da nossa turma, não foi? Casada com o Ricardo Jorge, nosso colega, companheiro de colegiado, professor do curso. Eu não sei se fomos o único, mas eu acho que persistiu, sim. Não foi, eu tenho a impressão que não foi o único, não. Não. Agora, que permanece, Sim. Eu realmente não... Eu lembro da Luiziane e do Luiz Viana,
que era o casal mais bonito da faculdade, com certeza. Os dois eram lindos. Eu estou só falando da Luiziane, né? Os dois eram lindos, né? Tinha a Francimeire e o Renato. Ah, é verdade. Né? Que também era um casal... Depois ficou com a Francimeire, também namorou com o Franzé. Exatamente, sim. Tinham vários casais. Nossa, né? Melhor a gente... Mas a questão tinha uma interação de vida, né? Era faculdade, era vida, e eu acho que a gente não separava muito bem essa relação, o que é faculdade, o que é só colega. A gente era amigo. E eu acho que a gente é amigo até hoje, viu, Cida? Eu acho que as amizades ficaram. É verdade. Né? E ficaram mesmo. Além dos bares também, nós tínhamos muito... às vezes nós nos reuníamos em casas de alguns colegas. Né? Então era muito comum isso daí. Eu estava lembrando outro dia, quando nós íamos na casa do nosso amigo Inácio, que era japonês, e nós adorávamos a comida que era feita pelo pai dele, né? Então tinha muito isso daí, sabe? Essa coisa de se encontrar na casa de um... Para ver filmes. Para ver filmes. Viagens. Nós chegamos a fazer viagens juntos, né? Em alguns momentos. E tinha isso daí. Às vezes o que me incomodava nas nossas reuniões, sabe o que era? Todo mundo já trabalhava. Aí tinha um determinado momento que todo mundo começava a falar só do que aconteciam nas redações do trabalho. Eu disse, gente, vamos mudar de assunto. Então, eram assuntos variados, né? Mas era uma interação muito, muito, muito boa mesmo, assim, desse relacionamento legal, sabe? Essa interação, ela ficava só entre os estudantes do curso de comunicação ou se aproximava também, por exemplo, do pessoal da letras, do pessoal da arquitetura, da filosofia, da arquitetura, história? Vocês tinham essa aproximação também com pouca. Nós tínhamos com o pessoal da arquitetura, né? Da psicologia que também, algumas pessoas. Na época do Falcão, né? Sim. Então, a gente tinha algumas aproximações, sabe? Não eram tantas, até porque o espaço que nós ficávamos ali era um espaço que todo mundo tinha que ficar junto, né? E uma coisa que eu achava muito interessante é que, por exemplo, nós éramos de um semestre mais adiantado, mas todo mundo se conhecia, do primeiro até o último, todo mundo sabia quem era quem. Bem diferente da realidade que você viveu lá no campus do PC. Isso. Né? A distância, que, aliás, tem tudo a ver com o momento político da época. Os cursos eram separados propositalmente. Né? Exatamente para que não houvesse essa reunião de estudantes, né? Nenhuma possibilidade de subversão. Né? Então, era tudo muito calculado. E aqui não, aqui na área de humanas, o próprio espaço físico já permitia mais entrosamento. Ficarmos juntos, é verdade. Tinha uma relação também muito legal com o DCE, da época, né? O CA a Luiziane era da voltando. Não só a Luiziane, mas a Francimeire também, que é uma pessoa extremamente doce, pacata, mas era uma militante bastante fervorosa. Então eu era muito arrastada pela Francimeire, muito amiga e tal. Então onde a Franci ia, eu ia junto, assim, sabe, assim, para ver o que estava acontecendo. Então tinha uma tomada de consciência política também sobre a realidade da época, sobre a própria questão da universidade, essa questão dos equipamentos que a Catinha aqui falou, que a gente não tinha esses equipamentos, mas a gente tinha consciência da questão política, de quem autorizava e quem não autorizava. Não tinha nenhuma satanização de nenhum gestor, sabe, de curso ou qualquer coisa assim. Mas eu acredito que tinha um espírito muito... um espírito de grupo. A gente não tinha... A gente passou, depois desse período, um período de individualização muito forte, que é o hoje, né? Nessa época, não. A gente era o grupo lá do jornalismo. Entendeu? Era a turma. Verdade. Era a turma de jornalismo. Pronto. E não tinha nem essa divisão toda no qual semestre. Porque algumas pessoas faziam disciplina com a gente, outros semestres. Conhecia, né? E se relacionava. Nós somos amigos de pessoas que nem eram do nosso semestre, da nossa turma. Mas que você se conhecia aqui. A cantina funcionava muito como o espaço
onde na época vocês, né, se juntavam mais entre uma aula e outra, né? E o curso de comunicação ficava muito junto ali. Não é que não se misturasse com os demais, mas vocês ficavam muito... Vocês lembram da cantina nesse processo? Lembro. Hoje os nossos estudantes chamam de ventão. A gente chamava ainda de cantina. Era? Tinha um espaço, às vezes ficávamos até mais tarde ali, mais aquela área que fica, onde não ficam em frente a onde funciona o balcão, né? Mas eu lembro muito também, Cida, dali daquele espaço de baixo com aqueles bancos de cimento, né? Que a gente gostava muito de sentar ali naquele entorno e sentava no chão e chegava enquanto ia começando uma aula, no intervalo. Então, nós conversávamos muito ali, sabe? Era muito, muito legal. Muito... E o CA, como a Nelinha, eu lembro que falou, né? Eu lembro que muitas vezes o CA estava aberto e a gente ia para lá. Né? Chegava lá, sentava, ficava conversando, ouvindo músicas, né? Então, tinha essa liberdade, esse trânsito, que era o nosso espaço também. Né? Não era o espaço só de quem estava na direção, mas de todos. Eu não ficava muito aqui, não, Cida. Eu gostava muito da cantina do Guará, que era da cultura alemã. Ah, tá. Do outro lado. Do outro lado. Eu adorava as coisas do Guará. Então, eu estava sempre lá e tinha um grupo de amigos que estavam sempre lá, né? Algumas pessoas que faziam casas de cultura. Então, que a gente ficava amigos, inclusive de alguns alemães também, entendeu? Que faziam, que estavam ali, tinha intercâmbio cultural. Então, tinha muita coisa legal. Como também do espaço da Adufse aqui. Atrás, funcionava. Numa daquelas casinhas ali embaixo. Exatamente, numa daquelas casinhas, a gente sempre ia lá depois da aula, conversava. Às vezes você já estava com a cabeça meio quente, assim, de alguma coisa, e esfriava ali conversando com os amigos antes de voltar para casa, né? Era bem bacana isso. Aliás, voltar para casa nós não tínhamos tanta pressa. É verdade. Não tínhamos. Essa história de chegar na universidade e sair logo, não. Terminava a aula. E ficava, né? A gente ficava, continuávamos. Bom, olhando assim para a trajetória de vocês, qual o legado que vocês acreditam que a formação em comunicação social aqui na UFC deixou? Olha, Cida, eu vejo tantos legados. Eu que fui fazer depois psicologia, sabe aquela vontade antiga que eu não tinha condição de fazer aos 17? Eu fui fazer aos 50. E eu percebi a riqueza do curso de jornalismo e da minha trajetória de vida tendo iniciado aqui no jornalismo. Primeiro legado, eu acho que é aprender a se comunicar. Aprender a se relacionar. Eu acho que é tanto que esse espaço da cantina, esse espaço é o espaço da sala de aula e é o espaço também do pátio, sabe, do poleiro, sabe, do CA, que é aprender a se comunicar com pessoas que pensam diferente de você. Eu acho que esse foi o primeiro legado. A gente tinha embates, nós tínhamos nossas diferenças, mas nós conversávamos, né? Eu acho que esse é um legado. O outro, eu acho que o curso de jornalismo deixa a gente muito desenrolado. Entendeu? Nós fazemos qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Nós escrevemos, nós gravamos podcasts, nós editamos, e a gente consegue fazer isso com uma rapidez, às vezes, muito grande, às vezes surpreendente para algumas pessoas que demoram um pouco mais, com barulho ou sem barulho. Entendeu? As pessoas conversando, você está aqui concentrado, está escrevendo, está fazendo. Então, eu acho que essa coisa de ficar desenrolado, porque você começa a trabalhar com várias ferramentas diferentes e trabalha a sua concentração, um poder de abstração, né? E, ao mesmo tempo, você passa a desenvolver uma capacidade de análise também. Porque não é só uma coisa de fazer por fazer. Você consegue pensar em cima do que está acontecendo. Então, assim, eu sou profundamente grata ao jornalismo, ao curso de jornalismo, curso de comunicação social, que eu acho que eu não tinha isso, não. Entendeu? Eu tirei muito 5.
Mas com o Ronaldinho, né? Eu tirei muitos 5, sabe? Assim, eu fui muito corrigida. Eu sou muito grata a tudo isso, sabe? Porque depois você faz. E você faz com mais leveza, com mais desenvoltura, com mais humildade também, e com muita gratidão pela trajetória, né? Então, eu acho que são muitos legados, tá? Na formação de pessoas. Assim, gente, eu aprendi a lidar com pessoas, moradores de rua, entendeu? A conversar com pessoas e conversar com grandes empresários. A passar por pessoas e eu não estou nem nessa realidade, nem na outra. Eu sou só uma pessoa que transita. Então, esse poder de transitar, de percorrer, de atravessar esses afetos também, porque você se relaciona, você vê uma realidade, você se toca com ela. Você não está fora dela, assim, mas você consegue olhar e pensar em cima. Então, assim, são grandes legados. E eu acho que coisas que hoje deviam ser mais aprofundadas, sabe? Assim, essa base ética. A gente, nossa, professor Luiz Campos. Eu falei, nossa, gratidão, Luiz Campos, sabe? Assim, porque por mais chato que fosse uma disciplina de ética, de deontologia, de não sei mais o quê, entendeu? Te dá uma base para reflexão, né? E eu acho que isso é fundamental, entendeu? Sinto falta só de não ter tido uma formação filosófica maior na época, entendeu? Isso, é verdade. Na época, eu acho que a gente teve introdução à filosofia. Mudamos de professor, inclusive. Mudamos, né? De É. professor. Mas são muitos legados. A filosofia hoje está mais presente nas referências bibliográficas, no número bem maior de disciplinas, realmente. Isso é bom, né? Bom que tenha acontecido. Kátia, você? Bem, diferente da Neila, que é comunicativa, eu não era. Eu sou tímida. E quando eu fui fazer jornalismo, fui fazer comunicação, as pessoas achavam estranho, porque nem fala direito, caramba, né? Como é que você vai conseguir fazer isso, né? Mas eu acho que aqui eu aprendi a me comunicar, né? E aprendi também que às vezes o silêncio, o escutar também, ele faz parte da comunicação, né? Então, quando você fala em legado, são legados mesmo que a gente leva daqui dessa universidade, sabe? O respeito que nós encontramos por parte dos nossos professores conosco, mesmo a gente não tirando... Acho que eu também não fui uma aluna nota 10 de ter uma nota tão boa. Hoje eu vejo os alunos preocupados com PMG, eu não sei nem qual era a minha PMG, mas sei que se fosse hoje não seria tão alta também, né? Mas... É o nosso IRA, né? O IRA, né? De rendimento. O IRA, pois é. Mas assim, esse aprendizado de conviver com o outro, do respeito, sabe, foi muito além do que aprender a escrever, aprender uma técnica, né? Foi um aprendizado que vai além disso daí e que faz com que até hoje, né? Hoje eu estou com 62 anos, tudo que eu passei por aqui, uma boa parte, aliás, eu lembro, é tão claro na minha memória, né? Alguns episódios, algumas aulas, algumas falas de professores que marcaram e que levam para a gente no nosso cotidiano, no nosso trabalho, né? Seja numa redação, ou seja numa sala de aula, a questão da ética, a questão de ter essa sensibilidade com o outro. Eu aprendi muito isso, sabe? Eu recebi muito isso daqui nessa universidade, né? Então eu sou extremamente grata, né, a tudo que eu vivenciei durante os 4 anos que eu passei aqui. Eu acho que eu vi no momento certo. Eu tinha que passar antes 3 anos em um outro curso e 1 ano depois fazendo um monte de outras coisas na vida para depois chegar aqui, para encontrar essas pessoas, né, e para encontrar esse momento que era o momento que eu precisava vivenciar, né? Então, o que eu sou hoje, o que eu penso hoje, né, eu devo ao curso de comunicação, de jornalismo. E a Adelinha estava falando, a gente sabe fazer tudo, e a gente sabe fazer tudo até na nossa vida.
o jornalismo ele deixa a gente muito desenrolado, né? Às vezes uma pessoa diz assim, eu preciso encontrar não sei o quê. E nós encontramos. Até na nossa vida pessoal. Porque nós acabamos tendo esse tipo de experiência, sabe? Isso é levado para a nossa vida. E a maneira como a gente se relaciona e como nós vemos o mundo, né? Então, assim, eu não sei se dá, mas eu queria muito lembrar 3 figuras, pessoas que foram extremamente importantes na minha vida. Claro, fique à vontade. Tem a Márcia, que Márcia a Márcia Vidal, gente. Uhum. Hoje nós somos amigas, né? E aprendi muito com a Márcia. Sabe o que eu aprendi com a Márcia? A minha supervisora de pós-doutorado. A olhar nos olhos. Eu aprendi a olhar nos olhos com a Márcia, porque ela olha a gente, né? Ela encara. E no início eu ficava toda sem jeito. Ela falava, ficava olhando para mim, eu baixava os olhos e fazia tudo. E ela, quando eu voltava, ela continuava olhando para mim. Aprendi a olhar nos olhos das pessoas. Que também é uma coisa que no jornalismo a gente precisa. É importante. Né? Aprendi a escutar. Né? Agostinho Gossum, cara, que homem maravilhoso, que profissional maravilhoso. Quantas e quantas lições. Lembro do dia que ele disse, olha, nunca censure uma matéria sua, porque existe dentro de uma redação uma pessoa que ganha para poder censurar. Então você escreva o que você viu quando você saiu para poder fazer a sua matéria, né? E o Gilmar de Carvalho, engraçado, eu não cheguei a estudar com o professor Gilmar, mas ele foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, por acreditar também em mim, me ajudar nessa questão de chegar até o mestrado, porque se eu conseguir fazer o mestrado fora daqui, foi porque eu tive o apoio desses 3 que me fizeram assim, vá. Eu disse brincando que queria fazer um mestrado fora. No dia seguinte, estavam os 3, uma com um folder da Metodista, o Gilmar me dizendo como é que eu tinha que fazer o projeto, e o Agostinho, você vai terminar seu trabalho agora para poder seguir seu rumo, né? Então, é só gratidão, sabe? Não é só uma formação acadêmica, mas é uma formação para a vida mesmo. Vida, né? E amigos, viu? Eu estava pensando aqui no Luiz Sérgio Santos, querido, né? Eu fiz tantas disciplinas com o Luiz Sérgio. Nossa, eu acho que ele não aguentava mais a minha turma. Nós fizemos muitas disciplinas com ele, né? Ele e o El, né? Aquela coisa assim, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e tal. E uma relação que a gente seguia. Geraldo Jesuíno, gente, que a gente utilizava régua de paica. Eu ainda guardo a minha. Temos algumas. Sério. Eu lembro que eu fiz um jornal que era O Quê? E eu me achava uma pessoa sem nenhuma habilidade. Até hoje eu não tenho essa habilidade para desenhar nem nada, mas eu risquei, eu fiz todo o rafo do jornal. Calculei tudo com a régua de pai. Vocês não têm noção da minha vitória. O boneco, né? Fazendo os bonecos, né? Então, assim, amigos, professores que eram pessoas muito justas, entendeu? Muito corretas, pelo menos comigo, eu só tenho gratidão. Que ensinavam, né, ali. Eu não fui aluna do Agostinho Gossum, mas nessa coisa de ir para bar, tomar refrigerante, eu aprendi muito com o Agostinho Gossum, porque ele contava histórias inspiradoras de quando ele trabalhava no Jornal do Brasil, os causos, não era nem casos, né? Dos embates com editores. Então, era uma pessoa que estava inspirando a gente onde ele passasse. Às vezes, aqui no estacionamento do curso, né, você parava e conversava, oi, tudo bem, tudo bem. E aí o professor, não sei o quê, contava uma história, aquilo você ria, pensava. Então, tudo isso também, eu acho que é incorporado à nossa formação, sabe? Assim, até o puleiro... Eu acho que verdade, teve seu valor. O puleiro faz parte da história, né, da formação. Gente, nós estamos no nosso podcast, o 3º episódio, em homenagem ao nosso curso, né, comemorando os nossos 60 anos de existência. Estamos aqui com Neila Fontinelli. Neilinha,
né, para gente de tão querida. Kátia Azevedo, outra querida, bom demais estar com vocês. Mas não terminamos, não. Tem mais uma coisa. Em termos, assim, comparativos, né, e também vislumbrando o futuro, como é que vocês, ou melhor, o que vocês consideram fundamental para o estudante de jornalismo hoje? Especialmente pensando numa universidade como a nossa, uma universidade pública, né? Comparando com vocês estudantes no período em que vocês estudaram e hoje, né, com essas novas possibilidades de praticar o jornalismo. Como é que vocês analisam isso e o que vocês consideram fundamental hoje para um estudante de jornalismo de uma instituição pública como a nossa UFC? Gostar de escutar, gostar de gente, perceber que o jornalismo ele é um compromisso social, né? Que a gente pode mudar as coisas ou não, vai depender do que você pensa, mas o importante é você saber que dentro de uma instituição pública você tem esse compromisso mais do que nunca, né? Então, acho que isso, para mim, é o que é fundamental dentro com a sociedade, né? Das mudanças, de fazer com que as pessoas mais simples, né? Lembrar sempre desse público, né? Que eles precisam também compreender o que está acontecendo. Né? E nós podemos fazer isso a partir do momento que você escreve uma notícia, que você faz uma notícia, faz um vídeo, onde você faz com que as pessoas entendam quais são as causas, as consequências. Você vai fazer com que você vai estar contribuindo para uma mudança real dessa sociedade, da forma, pelo menos, das pessoas verem as coisas e compreenderem aquilo que está em sua volta, né? Claro que ler é fundamental, gostar de ler é fundamental. Mas você também precisa disso daí, sabe? Gostar de gente. A Neila falou uma coisa legal, interessante, que ela perpassa por tudo, desde a pessoa em situação de rua até um empresário. E é essa a realidade, né? E sempre saber ter a humildade que você está ali cumprindo um papel. Esse sim é o que você tem que imaginar, né? Bom, hoje eu vejo uma preocupação muito grande com inteligência artificial, com mudanças nas técnicas, o que o jornalismo vai ser em relação a tanta tecnologia, né? Se durante os anos 80, começo dos anos 90, a gente tinha uma mudança aí também, né? Tecnológica nos jornais, hoje a velocidade é muito maior. E eu vejo uma preocupação muito grande com relação à tecnologia. Mas eu acho que, eu concordo com a Kátia, o importante é a base. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que ensinar a pensar. Eu acho que a grande questão é essa do jornalismo. Paulo Freire já dizia, né? A grande questão, né, da educação é ensinar a pensar. Ensinar, consciência. É autonomia, sabe? né? É autonomia. É pensar com a própria cabeça. Eu acho que a coisa mais difícil que existe é pensar com a própria cabeça. Entendeu? É conseguir ver uma cena e tentar entender o que está acontecendo ali. Porque a gente demora, às vezes, para perceber o que está acontecendo, né? E a gente trabalha com o tempo, né? O tempo, então, uma coisa não é só uma coisa. Então, o nosso grande desafio, acho que é pensar sobre a realidade. E eu acho que o jornalismo precisa de mais instrumentos em relação a isso, entendeu? Instrumentalizar o pensamento, entendeu? A partir de que foco eu posso olhar a mesma cena. Eu acho que essa é a grande questão. A Kátia falou da questão social. Eu falo, é mais do que social, sabe? É a capacidade de entender o que está acontecendo mesmo. Eu ando muito preocupada com a alimentação, por exemplo. E eu vejo a transformação da nossa alimentação. E está ali, vários vídeos demonizando
o que a gente come. O que a gente come, a gente fica com medo. A gente tem medo hoje de respirar, tá poluído. Tem medo de comer açúcar, entendeu? Tem medo de tudo. Então, assim, o que interessa esse medo? Entendeu? Então, a gente pode fazer parte dessa orquestração, que muitas vezes é da indústria, muitas vezes são de coisas que a gente não sabe de onde vem. E a gente pode dizer não também a isso, entendeu? E aí, eu acho que essa é a base do jornalismo. É conseguir dar possibilidade de pensamento, pensando em cima, né? Por isso que eu falo da base filosófica aí. Precisa, a gente não pode mais do que a IA. Que não precisa disso, exatamente. Mas não, o problema é que a IA vai tirar jornalismo, porque design se faz com IA, revisão de texto se faz com IA. E aí, daí? O que a IA não faz? É isso. E eu acho que as pessoas, na hora que tem alguma informação importante, o que elas buscam, né? É aquilo que ela sabe que vai ter credibilidade, que ela vai poder ler e vai poder confiar mesmo, né? Então, assim, a tecnologia, a internet, ela democratizou. Mas mais do que nunca o jornalismo, o bom jornalismo, ele é fundamental nesse momento. E se faz necessário cada vez mais. Exato. Bom, gente, nós chegamos ao fim do nosso terceiro episódio do nosso podcast UFC, 60 anos de jornalismo. A nossa imensa gratidão às nossas convidadas, queridíssimas convidadas, né, contemporâneas, Neila e Kátia, né, por oferecerem as suas memórias e compartilharem as suas vivências aqui com a gente nesse terceiro episódio do nosso podcast. Este podcast é parte das comemorações pelos 60 anos do curso de jornalismo da UFC, Universidade Federal do Ceará, UFC. Nossos agradecimentos também à nossa equipe, na produção a estudante Camille Andrade, na captura de áudio Clara Marques, na direção de câmera Guilherme Smith, na captura de imagem Camille Andrade e Yara Lemos, né, na coordenação geral do podcast, Robson Braga, na apresentação, Cida de Souza, eu aqui com vocês, morta de feliz por receber vocês, né, de verdade. Eu queria continuar conversando até, sei lá, mas a gente vai ter que parar por aqui, mas agradecendo muito. E dizendo que no próximo episódio nós seguiremos na linha do tempo e vamos conhecer os caminhos trilhados entre os anos de 1995 a 2005. Ok? Meninas, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Neila Fontinelli, Kátia Azevedo. Vocês, com toda certeza, estão dando mais brilho à nossa festa de 60 anos. Muitíssimo obrigada. Sintam-se abraçadas e valeu demais. Obrigada também, Cida, pela oportunidade de estar aqui, né, fazendo parte dessa história, né, Kátia? Sem Acho que é um dúvida. privilégio nosso. Obrigada. Foi muito bom, né? Muito bom estar relembrando tudo isso que nós passamos aqui. E estar do lado da Neilinha, né? Porque eu fiquei tão feliz, porque a gente é da mesma... Como você também. Como você também. Kátia. Então, é só agradecer. A lembrança, né? Lembrar da gente nesse momento. E também nos dar essa oportunidade de compartilhar tudo isso. E olha, não posso deixar de dizer, é uma lembrança no presente, Sim, né? Que a relação é agora, né? A gente, exato. Relação de 35 anos, mas se mantém, que está né? aqui agora, né? Muito legal isso. Valeu. 60 anos de curso. Viva o nosso curso de jornalismo da UFC. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos.